Vamos então ao nosso questionário da lição número 12, a consagração dos sacerdotes. Nosso questionário está aí no nosso site e outros sites também, a partir de todas as quintas-feiras à noite. Lá então você encontrará perguntas sem as respostas verdadeiras ou perguntas para serem completadas. Então aqui nós trazemos apenas as respostas corretas. Vamos então dentro do nosso texto áureo, a primeira pergunta para completar. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Dentro da nossa verdade prática, a segunda pergunta para completar. O sacrifício expiador de Cristo no Calvário foi perfeito, único e capaz de nos purificar de todo o pecado. Agora, dentro da primeira parte, a consagração de Arão e seus filhos. Pergunta número 3. Como era realizada a lavagem com água para a purificação do sacerdote? Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Êxodo 29:4. Muitos eram os rituais de preparação que os sacerdotes deveriam realizar antes de se achegarem à presença de Deus. Uma parte dos rituais era a lavagem com água, que simbolizava pureza e perfeição. Deus é santo e requer santidade do seu povo. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levíticos 19:2. Pergunta número 4. Como é realizada a lavagem com água para o crente hoje? Atualmente, o crente é limpo pela palavra, João 15:3. E pelo sangue de Cristo, 1 de João 1:7. Sem pureza e santidade, não podemos nos achegar à presença de Deus. Uma importante razão pela qual o crente deve santificar-se é que a santidade de Deus, em parte, é revelada através do procedimento justo e da vida santificada do crente. Pergunta número 5. Como era a unção com azeite? Êxodo 30:23-33. E hoje, como é? O azeite da unção deveria ser derramado sobre a cabeça de Arão e seus filhos. O azeite é símbolo do Espírito Santo que viria habitar no crente pelo ministério intercessor de Jesus, João 14:16-17-26, bem como o batismo com o Espírito Santo, Atos 1:4-5-8. Assim também a igreja recebeu o penhor do Espírito, 2 Coríntios 1:21-22, mas alguns de seus membros são individualmente separados para ministérios específicos segundo os propósitos de Deus. Pergunta número 6. Por que animais eram imolados como sacrifício, Êxodo 29:10-18, pelos sacerdotes? Era necessário que antes de ministrar em favor do povo, o sacerdote oferecesse sacrifícios de holocausto por sua própria vida. Arão e seus filhos deveriam levar um cordeiro sem mancha ou defeito diante do altar. Pergunta número 7. O que o cordeiro morto tipificava? A morte vicária de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15:3. A morte vicária de Cristo proporciona ao homem pecador a reconciliação com Deus. Jesus morreu para expiar os nossos pecados, 1 de Pedro 1:18-19. Agora, dentro da segunda parte, o sacrifício da posse. Pergunta número 8. Qual o ritual do segundo carneiro da consagração? Êxodo 29:19-35. E para quem apontava? Então, era necessário que outro animal inocente fosse morto. Segundo o comentário bíblico, parte do sangue era colocada primeiramente na orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedo polegar do pé direito. O restante do sangue deveria ser derramado sobre o altar. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Hebreus 9:22. Tudo apontava para o Calvário, onde Cristo derramou seu sangue por nós. Pergunta número 9. Quais eram os sacrifícios diários realizados pelos sacerdotes? Então, diariamente eram oferecidos sacrifícios pelo pecado. Pela manhã e à tarde havia sacrifícios e um animal inocente era morto em resgate da vida de alguém. No tabernáculo, tudo deveria estar sempre pronto a fim de que o culto diário a Deus nunca fosse interrompido. Os sacerdotes cuidavam para que o fogo do altar nunca se apagasse.
A cada manhã, este era alimentado com nova lenha e novos holocaustos. Levíticos 6, 12 e 13. Pergunta número 10. Qual a vantagem do sacrifício de Cristo em comparação aos sacrifícios diários realizados pelos sacerdotes? O sacrifício de Cristo foi perfeito e único. Podemos nos achegar a Deus para adorá-lo livremente. Deus quer que nos apresentemos a Ele prontos e renovados espiritualmente. 2 Coríntios 4,16. Agora dentro da parte 3. Cristo perpétuo sumo sacerdote. Pergunta número 11. Quem era Melquisedeque? A primeira referência a Melquisedeque como sacerdote encontra-se no livro de Gênesis 14, 18. Pouco sabemos a respeito de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Hebreus 7,3. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Pergunta número 12. Por que o sacrifício de Cristo é perfeito para nós? Então Arão e seus descendentes deveriam oferecer diariamente sacrifícios por seus pecados e também do seu povo. Hoje não precisamos fazer esses tipos de sacrifícios, pois o sacrifício de Cristo foi único, perfeito e perpétuo. Hebreus 7, 25 e 28. Pergunta número 13. Qual o valor maior do sacerdócio de Cristo? Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Hebreus 7, 24. O vocábulo perpétuo significa a inalterável. Jesus não pertencia à tribo de Levi, mas seu sacerdócio era segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 6 e 10, depois 7, 11 e 12. Logo, seu sacerdócio era superior ao de Arão. O sacerdócio de Cristo é superior, eterno e imutável. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 14, para completar. Deus estabeleceu o sacerdócio e as cerimônias de purificação e consagração. Estas cerimônias apontavam para o sacrifício perfeito e o sacerdócio eterno de Cristo. Ele se ofereceu como holocausto em nosso lugar. Sem Cristo, jamais poderíamos nos achegar à presença santa e eterna de Deus e ter comunhão com Ele. Glória a Deus, aleluia.